Olá, meu nome é Flávia Carnovale, sou cirurgiã plástica e esse é o primeiro episódio do podcast Diário da Beleza by Doutora Flávia Carnovale. Aqui nós vamos conversar sobre cirurgia plástica, sobre beleza, sobre mulheres, sobre desafios que a gente tem no dia a dia. E nós começamos hoje, nesse primeiro episódio, com a ilustre presença aqui dos nossos anestesistas, da nossa equipe de anestesia, que vai trazer aí, elucidação, as pessoas têm medo, as pessoas ficam inseguras em relação à anestesia e a gente vai ter esse bate-papo aqui bem descontraído. Também já deixamos aqui as perguntinhas, as nossas pacientes já deixaram perguntas no Instagram e nós estamos, então, iniciando aí este podcast. Para apresentar, nós temos a doutora Laís, já ela vai falar qual a formação dela e a especialidade dela, e o doutor Matheus também, que são os pais aí da Larinha, que é um casal, que são os nossos anestesistas, e que vão tirar todas as suas dúvidas aí hoje sobre anestesia. Então vamos começar? Lá, fala assim, conta a sua história, fala seu nome, de onde você veio. Oi, pessoal, boa tarde, muito obrigada, doutora Flávia, pelo convite, por sempre prestigiar o nosso trabalho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Me chamo Laís, sou natural de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. Fiz faculdade em Vassouras, interior do Rio de Janeiro. Vim parar em São Paulo pela residência que eu fiz no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e onde moramos, onde conhecemos a doutora Flávia, começamos a trabalhar juntos, e o que nos rendeu, né, experiências muito legais, muito positivas, muitos casos muito legais, diversos. E hoje a gente teve essa ideia, né, de vir para esse bate-papo para conversar sobre mudanças da vida da mulher, de saúde, da cirurgia plástica, da anestesia, que tem muitos tabus, a gente ri muito e faz muitas brincadeiras, porque tem paciente que chega, não tem medo de querer operar o corpo inteiro, né, doutora Flávia? Quero de tudo, praticamente rosto, mama, barriga, mas daí tem medo que da anestesia. Então hoje a gente está aqui reunido para isso, para esclarecer as dúvidas de vocês e deixar todo mundo bem tranquilo aí para uma cirurgia cada vez melhor, né? Na minha frente, ninguém assume que tem medo de fazer cirurgia plástica. Todo mundo fala que tem medo da anestesia. Então, estou trazendo os anestesistas aqui para a gente tirar essa prova dos 9 aí. E você, Matheus, conta a sua formação. E aí? Eu me chamo Matheus, sou natural de Itapiratiba, interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. Acabei parando em Mogi, fiz faculdade aqui na faculdade de Mogi das Cruzes, fiz residência de anestesiologia em Taubaté e voltei para Mogi para viver com a minha esposa. Conheci a doutora Flávia, a gente já está junto há um tempo, acho que já fizemos muitas cirurgias juntos aí. A semana a gente faz umas 3, 4, 5 na semana e não temos muitos problemas, assim, aliás, bem poucos, e estamos aí para tirar as dúvidas. Tem muito, como a minha esposa falou, tem paciente que tem muito medo de anestesia, da cirurgia, eu fico super tranquilo, mas será que anestesia vai causar isso, vai causar aquilo? Então a gente está aqui mais para tirar as dúvidas, eu vim mais para tirar as dúvidas sobre anestesia com a minha esposa e deixar o bate-papo de mulheres por conta delas, que elas sabem o que eu estou falando. Ó, todo mundo falou de onde que é, né? Eu sou natural de Maringá do Paraná, também fiz faculdade em Maringá do Paraná e fiz residência, fiz ginecologia obstetrícia no Pérola Baiton, reprodução humana no Pérola Baiton, cirurgia geral no Hospital Estela Maris de Guarulhos, cirurgia plástica no Hospital São Luís do Morumbi e também sou pós-graduada em cirurgia plástica estética pela Universidade de Araras. Só para quem não conhecia meu currículo também, como é o primeiro episódio, vamos deixar aí já esse resumo. E falando então de cirurgia, nós temos algumas perguntas aqui das pacientes, que elas me ajudaram aí a formar esse podcast, tá? A gente vai começar, a primeira pergunta foi da Ana Paula Bauer. Ana, muito obrigada por ter contribuído aí com o nosso podcast. E ela pergunta assim, qual
o tipo de anestesia usada na lipoescultura? Vamos lá. A lipoescultura, né, depende muito da região, né, doutora Flávia? Às vezes envolve abdômen, às vezes abdômen e costas, às vezes um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais abaixo. Mas, assim, anestesia, eu costumo dizer muito que não existe uma anestesia. Existem diversas formas e vai depender do que o anestesista está mais habituado a fazer. Vou dizer aqui do que é possível, né, e do que nós fazemos. É possível fazer apenas com bloqueio, né, de neuroeixo, que pode ser raquianestesia ou anestesia peridural, e também é possível fazer combinado com anestesia geral. E aí vai depender do cirurgião, do paciente, da nossa sugestão e de qual vai ser o andamento também de área corporal, de diversas mini coisinhas que nós decidimos juntos, em equipe. Sim. Nós, no Bela Plástica, né, Matheus, a gente costuma... Eu e o Matheus, a gente pensa bem parecido, e ela também, mas a gente costuma usar muito a cirurgia peridural, que ela é regional, e uma sedação, em que a paciente vai dormir, mas ela não está em uma intubação, ela não está em anestesia geral. Matheus, explica assim, quais são as vantagens desse tipo de anestesia que a gente faz no Bela Plástica? Por que nós optamos por esse tipo de anestesia na lipoescultura? Assim, antes de todas as cirurgias que a gente faz no Bela Plástica, eu e a Flávia, a gente conversa, fala, Flávia, acha que você vai subir muito? Até que área você acha que você vai fazer a lipoaspiração? E normalmente, assim, vamos falar o que? 90% dos casos, né, Flávia? A gente consegue fazer só com uma peridural. Antes de mais nada, tem muitas pacientes que não conseguem entender o termo peridural. Assim, a gente fala que a peridural é parecida com a raquianestesia, tá? Só que é feito num espaço diferente. Não vou entrar muito em termos técnicos, não. A gente entra num espaço diferente. Uma grande diferença é que a gente consegue infundir uma quantidade de anestésico local associado com outras medicações e a gente consegue fazer um bloqueio horizontal, diferente da raquianestesia, que é feito um bloqueio vertical. Ou seja, o paciente fica bloqueado normalmente da altura da mama até o dedo do pé. E a gente não tem necessidade disso. Na raquianestesia não tem necessidade nas cirurgias que a gente faz, não tem necessidade de fazer uma raquianestesia do paciente não mexer o pé. Então a gente opta pela peridural, eu consigo fazer uma anestesia em barra, igual eu expliquei, em horizontal, eu consigo escolher os dermátomos que eu preciso anestesiar, eu dar um nível cirúrgico necessário. Matheus, vou fazer só, que nem a gente fez semana passada, só lipo de flanco e abdômen inferior. Não tem necessidade de eu colocar uma quantidade de anestésico tão grande que eu vou bloquear até a região de mama, por exemplo. E, para mim, é a anestesia que eu mais gosto de fazer, a anestesia que eu tenho mais experiência, que eu tenho uma técnica que é a que eu tenho mais praticidade em fazer. E eu acho que é uma anestesia muito para a situação nossa no Bela Plástica, que a gente tem de dar alta para o paciente no mesmo dia. É uma anestesia que o paciente não fica sem mexer as pernas, consegue mexer as pernas 1 hora depois da cirurgia, dependendo do que a gente for fazer, e consegue ir embora no mesmo dia tranquilamente. É uma anestesia que causa poucos efeitos colaterais. Ao meu ver, é a anestesia que eu mais gosto de fazer e é a que a gente mais usa na Bela Plástica, 90%, e graças a Deus tem dado super certo até agora. Eu acho que é importante a gente relembrar também, porque o paciente tem muita dúvida de qual anestesia ele vai receber, porque ele não quer ver. Só de falar em peridural e em raquianestesia, ele pensa o quê? Uma agulha na minha coluna. Sim, não deixa de ser. Porém, nós fazemos antes uma sedação. Nós vamos infundir o anestésico, né, na veia, sedativo, e você vai dormir aquele soninho bem tranquilinho. Depois nós vamos posicionar, fazer anestesia nas costas. E na imensa maioria das vezes, o paciente não vai ter essa lembrança desse momento, dessa agulha, de desconforto, de dor, nada disso. Quando ele acordar, ele vai ter a área adormecida de uma maneira confortável e sem a lembrança da parte desconfortável que é, E também, acho que deixar claro também da peridural, a vantagem da peridural é a analgesia, né? Quanto tempo depois a peridural ainda segura a dor pós-operatória? Essa é uma pergunta que às vezes eu sempre falo, a gente faz peridural mesmo quando a gente está fazendo anestesia geral,
né, para ter esta analgesia. E qual é esse tempo que a pessoa fica sem dor no pós-operatório por causa da peridural? Isso depende bastante do tipo de anestésico local que vai ser usado, da quantidade e da dose. Só que na nossa experiência aí, umas 12 horas a pessoa fica legal, anestesiada, aí depois ela vai passando aos pouquinhos. É claro que sensibilidade é uma coisa muito individual, né? Tem gente que desmaia para coletar um sangue, tem gente que aguenta fazer procedimentos incrivelmente dolorosos sem analgesia. Dor é uma coisa muito individual, mas de uma maneira geral, eu acho que é esse tempo aí, umas 12 horas de um conforto. A gente pensa que é o momento assim, mais crítico de dor. Pós-operatório imediato, né? Então, com a peridural, a gente consegue aliviar esse tempo que o paciente vai embora para casa, pelo menos consegue fazer as suas atividades nesse tempo sem sentir dor. Mínimas, depois, né? A parte dolorosa já vai ter diminuído bastante esse período pós-operatório imediato. Quando acabar o efeito do anestésico, o paciente já vai ter esse período crítico já. E é importante lembrar também que nós não estamos contando apenas com a peridural, né? Quando o efeito da peridural começa a passar, nós já entramos com a medicação oral, né? Com analgésico, com anti-inflamatórios, que já vão começar a agir para oferecer aí um conforto maior, né? Sim, nossas pacientes, elas não reclamam de dor, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem essa reclamação pós-operatória, porque exatamente a gente já entra com a medicação de dor antes do fim do efeito da peridural, e então assim, não é uma reclamação constante, né, que as pacientes em volume reclamam de verdade. Claro que sempre tem a questão individual. Questão individual. Eu falo que cada cirurgia que eu ando fazendo em mim mesma, eu tô menos dolorosa, porque o último nem remédio para dor eu tomei. Tá certo. A Áurea Castro, ela perguntou: por que vocês acham que existe tanto medo da anestesia? Por que as pessoas têm tanto esse medo da anestesia? Eu acho que a anestesia é uma especialidade relativamente nova, né? Ela não tem muitos anos como muitas outras da medicina. E ela evolui muito, muito rápido. Algumas medicações são, né, de poucas décadas atrás. Só que eu acho que o grande tabu ligado à anestesia é em relação às agulhas que eram feitas as anestesias para cesariana antigamente. Hoje, como é nosso material totalmente descartável, né? A agulha da raquianestesia, ela é fina como um fio de cabelo, a gente usa e ela é descartada. Há algum tempo atrás não era assim, as agulhas eram reutilizadas. Então, você imagina, reutilizadas e amoladas na pontinha. Então, eu ia fazer anestesia em você, essa agulha ia para esse processo para poder fazer na outra pessoa. E você imagina, essa pessoa que estava responsável ali por esterilizar e arrumar essa pontinha, nem todo dia ela devia estar com essa mesma vontade de fazer essa agulha ficar perfeita. Então, eu acho que é uma dificuldade maior de punção. E ainda mais na cesariana, que o paciente está acordado, né? Não é como na cirurgia plástica, que o paciente vai estar adormecido quando a gente vai fazer o bloqueio. Então, eu acho que esse grande medo da anestesia, da raquia, minha coluna, da peridural, como que essa agulha vem dessa época específica, porque as mães contam, as avós contam desse pavor aí da anestesia. Fora a cefaleia pós-raquia, que também que era mais comum, por conta da agulha era mais espessa. Mais grossa, né? Hoje é bem menos comum. E também eu acho que as pessoas têm medo de dormir, de fechar o olho e não abrir mais, né? Tem. E acho também que elas têm medo da intubação também, né? Porque as pessoas têm essa questão o COVID, da imagem da UTI, né? Eu acho que essa é essa imagem da UTI que as pessoas têm, que, né, quando as pessoas estão no fim da vida ali, vão pra UTI. Foi entubado, eles já pensam que tá assim, uma fase terminal, assim, então acho que é esse medo de se ver nessa. Eu acho que pra gente pontuar e tentar melhorar a ideia da pessoa em relação a isso, a gente pode lembrar que enquanto o paciente está dormindo do nosso lado,
ele tá o quê? Monitorizado. Sim. Eu sei quanto tá a sua frequência cardíaca, a sua pressão, sua saturação de oxigênio, e a gente fica o tempo todo monitorando isso, olhando, se precisar subir um pouquinho a pressão, descer um pouquinho, como tá o seu coração, que ritmo está. Então, assim, o melhor lugar do mundo para você dormir é ao lado do anestesista. Então, assim, Eu falo. não tenha medo de dormir do nosso lado, né? E sempre falar a verdade do que usa, do que não usa. Aí está a importância, eu acho. Outra coisa que eu acho também, eu acho que as medicações mudaram muito de em pouco Evoluíram. tempo. A evolução em medicação foi muito abrupta, assim. As medicações usadas antes na anestesia tinham muitos efeitos colaterais. Hoje, eu tenho a minha anestesia, eu uso 8, 9, 10 medicações diferentes, porque é o que muita gente fala, a diferença do remédio e da droga é a dose. Então, eu tento usar a maior quantidade de medicações, lógico, dentro do nosso padrão anestésico possível. Com dose menor. Com doses menores, consequentemente, você tem a parte com boa de cada menores efeitos colaterais. Então, foi o que ela falou, eu consigo pegar a parte boa, que seria o remédio, e a parte ruim, que são os efeitos colaterais, com a dose que eu uso, acaba não tendo diminuindo esses efeitos colaterais, que a gente tem muito pouco hoje em dia. E os aparelhos hoje, os carrinhos anestésicos, extremamente oxímetro, modernos, seguros, nomes técnicos, são extremamente seguros, de última geração. Lá no Bela Plástica, a gente usa carrinhos anestésicos lá, que tem muitos hospitais que eu já trabalhei, que eu trabalho, que a gente não pra tem cirurgia a mesma A qualidade. Flávia investe né? na anestesia, ela nos ouve, graças a Deus. Exatamente. Assim, toda nossa parte de anestesia foi escolhida pelo anestesista. Sim. Não é eu que escolhi. Então, Sim. isso é importante porque traz esta segurança. Sim. Eu falo, gente, é o melhor, na minha opinião, o centro cirúrgico mais equipado do Alto Tietê é o nosso centro cirúrgico, né? E acho também que as pacientes, essas inseguranças vêm de históricos também, Sim. de procedimentos que são realizados em lugares inadequados, né? Eu acho que isso também acaba sujando o nome de todo mundo, sendo que o que falta é isso. A Nath Farias, ela perguntou se na anestesia geral a pessoa sempre precisa ser entubada. Isso já é uma evolução também da anestesia, né? Porque tem a opção de máscara laríngea. Explica pra gente o que é essa máscara laríngea, quanto tempo de cirurgia ela segura e fala um pouquinho disso. Não, tá? Nem toda anestesia geral é necessário que seja entubado, né? Que é quando você passa, a pessoa para de respirar, a gente passa o tubinho, né, pela traqueia, é ligado ao ventilador mecânico e a sua respiração fica por ali. Nem sempre é necessário, né? Existe a anestesia geral também com a máscara laríngea, que é um dispositivo supraglótico, é um dispositivo que vem prontinho como se fosse uma conchinha. Nós induzimos a anestesia, colocamos ela na via aérea e o paciente fica respirando por ali. Depende muito do tipo de cirurgia, ela não é para todos os pacientes, ela não é para todos os tipos de cirurgia, nem para todos os tipos de cirurgião, porque ela tem ali um tempo seguro, tem uma questão também de secreção, né, que não pode ser tanto, porque pode prejudicar o vedamento ali do dispositivo, mas isso é o seu anestesista que vai decidir, né? Quando será necessário ela ou quando vai ser necessário o tubo. E são questões muito específicas do procedimento que é totalmente decisão do anestesista com o cirurgião. Mas, Nath, respondendo então, resumindo a parte de técnica, a gente entra no técnico existe demais, anestesia geral sem o tubo, que é com máscara laríngea, porém, não para cirurgias muito longas, tá? Cirurgias mais longas, nós optamos geralmente pelo tubo. Apesar desse medo do ser entubado, o tubo é o mais seguro. Então, por quê? Porque ele está ali já evitando, é um dispositivo que evita aspirações, evita problemas com secreções do paciente, tá bom? Espero que tenha entendido, respondido, se não, deixa mais perguntas aí pra gente. Tá. A Jaque perguntou se a gente parcela procedimento no boleto.
Ó, Jaque, eu parcelo, tá? Os anestesistas são mercenários, tá bom? Eles têm que pagar no dia, tá bom? Mas eu parcelo sim. Cirurgia plástica a gente parcela, tem opção de boleto, tem parcelamento no cartão, tem a cirurgia programada que você pode vir pagando, então nós temos sim várias formas de pagamento, que é o que viabiliza. Porque a cirurgia plástica hoje é para todo mundo, né? Ela não tem mais, é só para rico. Não, é para quem precisa. São para as mulheres que precisam da cirurgia plástica, Jaque. A Linara, ela pergunta quais os principais riscos da anestesia. E eu vou complementar essa pergunta da Linara Fonseca. É mais ou menos qual a porcentagem de risco, de complicação aí numa anestesia hoje em dia, numa anestesia para cirurgia plástica, que é uma cirurgia considerada limpa, que é uma cirurgia considerada, ela é programada, né? Não é uma cirurgia de emergência. É muito difícil a gente falar em porcentagens, assim, 10%, 20%. É difícil porque a anestesia depende muito do paciente, do cirurgião e do anestesista, tá? Assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, a paciente, ela comporta esse tipo de anestesia. Não adianta eu querer fazer uma anestesia, falar, não, vou fazer essa anestesia aqui que vai ficar mais fácil para a Flávia. É o que eu sempre falo, a anestesia é mais pro paciente. Às vezes eu até tento explicar isso, falar, gente, às vezes eu não vou fazer a melhor anestesia pro cirurgião e às vezes eu faço uma anestesia que vai me dar mais trabalho, vai me dar... Eu sei que depois eu vou ter que dar um jeito desse paciente ficar sem dor. Às vezes o paciente não aguenta uma peridural ou uma RAC, tem alguma comorbidade ou alguma patologia prévia que me inviabiliza fazer uma peridural ou uma RAC anestesia, que são anestesias que vão tirar mais a dor do paciente. Eu sei que no final vai me dar mais trabalho para conseguir fazer uma analgesia nesse paciente. Conforto para ele. Então, assim, a anestesia, não dá para te falar em números, 10%. As intercorrências acontecem sim, em todos os procedimentos, você está exposto a um risco. Inclusive, antes de toda anestesia, a gente conversa com o paciente, explica, a gente fala sobre os possíveis sinais de alarme, a gente fala o que pode acontecer. O que eu vejo hoje que a gente tem diminuído cada vez mais de intercorrências, principalmente na anestesias de neuroeixos, na anestesia e na peridural, é a cefaleia, tá? Que ainda não conseguem explicar, esse paciente vai ter, esse paciente vai ter, não tem, assim, fatores de risco para cefaleia pós-SAC, tá? Normalmente acontece em mulheres, que são a grande maioria das cirurgias que a gente faz, e idade jovem. O motivo é mais técnico, assim, não cabe a gente ficar entrando em detalhe, tá? Mas eu acho que a intercorrência mais comum, mesmo sendo tão pouco no nosso dia a dia, nos nossos números, eu vejo que a que mais prevalece, entendeu? E graças a Deus é um efeito que a gente consegue tomar medidas clínicas ou, em último caso, o paciente está com a dor intensa, a gente consegue fazer um procedimento de uma blood patch, leva o paciente para o centro cirúrgico de novo, tira a dor do paciente como se... Nossa, parece mágica. Aí eu falo que o blood patch parece mágica, você vai lá, consegue tirar a dor do paciente, assim, instantaneamente. Mas é muito pouco, é muito evoluída a anestesia hoje, mas assim, não dá para falar para você vai passar por um processo cirúrgico, vai passar por um processo anestésico, não tem como falar, você não corre risco nenhum. Não. Isso estaria sendo muito hipócrita, estaria sendo errado em falar isso para o paciente. Mas é muito baixo hoje, assim, tende a ser cada vez mais baixo com a evolução, quando a gente falou das medicações, com as técnicas que a gente usa, com os monitores, com os carrinhos. Então, tem diminuído bastante os problemas. Em relação ali a risco e probabilidade, aquele bate-papo que a gente tem ali rapidamente com o anestesista anteriormente à cirurgia, oi, tudo bem? Toma qual remédio? Tenho qual doença? Nós estamos estratificando vocês numa classificação que se chama ASA, né? E, de acordo com essa classificação, quanto mais doenças ou comorbidades ou peculiaridades você tem, se fuma, não, quantos remédios toma, quantas comorbidades tem, você é atribuído ali a um número ao paciente. Quanto maior o seu número, maior a chance de complicação, né? E mesmo assim, nós tomaremos todas as medidas possíveis para ser um procedimento bastante seguro e
caso não seja possível, caso você tenha alguma questão que inviabilize o procedimento, você será informado, né, doutora Flávia? Vai ser cancelado. Olha, a gente não tem medo de cancelar a cirurgia, não. Nós podemos reprogramar, nós podemos, de repente, ver uma doença ou outra com mais atenção, encaminhar para o especialista, né? O que está acontecendo muito hoje é em relação aos remédios emagrecedores, né? A pessoa, às vezes, está tomando Ozempic, Mounjaro, não conta para o cirurgião, aí chega pra gente, conta aquele segredinho, olha, tô tomando esse remédio, e esse remédio precisa de um tempo maior aí de 21 pausa, dias, né? Para depois poder também, ser programada a cirurgia. Eu já aproveitei o gancho, porque tá na moda, né? Tá certo, Isso é uma coisa também, Flávia, uma coisa que às vezes acontece, que a gente pede muito, o paciente não mentir, não esconder da gente. Se usa drogas, se fuma maconha. Se já tem algum problema, se fuma jejum, se tomou uma aguinha antes, pra se gente tomou não precisa mentir, porque a gente vai tomar conta da sua vida. Então, pra gente não precisa ter segredo, eu não vou fazer juízo de valor nenhum, não vou fazer nada com essa informação. Vou apenas, talvez, mudar meu plano anestésico ou reprogramar a cirurgia com a sua segurança. E pra mim também, né? Sim, essa questão de mentir é muito perigosa, né? Porque às vezes a pessoa toma remédio e fala que não toma, e tudo isso vai interferir, né? Pode ter uma interação ali com os anestésicos, né? O que eu falo para as pacientes perguntam para mim, né? Não pergunta para eles. E às vezes eu explico mais ou menos assim, que a cirurgia plástica tem mais ou menos a mesma incidência de complicação da cesariana, né? Eu acho que até menos, porque a cesariana tem a questão da emergência, mas é menos até que a cesariana, que é uma cirurgia que a mulherada, eu dou esse exemplo porque a gente faz, né, pois na barriga eu falo que vai ter que sair de qualquer jeito. Então, eu dou mais ou menos este exemplo. Mas também creio que seja menos, né? E eu sempre falo assim, a gente é uma empresa cristã, sabe? Eu acho que a única forma, isso é importante, a única forma da gente garantir é com Jesus. Não Se tem, a gente tivesse um bate-papo direto com ele. E aí, Jesus, essa daí sempre, como vai ser? Assim, orando, tá em oração e tá sempre pedindo essa proteção e estando dentro das leis, do que pode ser feito, do tempo cirúrgico. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente respeita o tempo cirúrgico, respeita a quantidade de gordura a ser retirada do paciente, tem protocolos de segurança rígidos que nós já implantamos para os pacientes para que a gente tenha essa tranquilidade aí desses 20 anos aí, operando aí, e a gente está em paz. Acho que é um pouco sobre isso. A paciente Linara também perguntou quais cuidados tomar após a anestesia geral. O que o paciente tem que fazer depois que ele tomou a anestesia geral? Como ele tem que se cuidar ali? Eu acho que naquele pós-imediato ali, né? Que ele ainda tá meio, né? O pós-imediato é porque, assim, o paciente é operado, depois ele vai para uma sala de recuperação anestésica que nós apelidamos de RPA. Nessa sala, o paciente vai estar sob os cuidados nossos e da enfermagem, né? Então, ali, se o paciente precisar, né, fazer xixi, ir ao banheiro, qualquer outra necessidade, ele vai estar sendo assistido ali por nós e pela enfermagem. Passando esse momento, quando o paciente vai para o quarto, geralmente ele estará com um acompanhante, também, né, vai ter a assistência, né, nossa ou da enfermagem do andar, né, no quarto. Porém, de uma maneira geral, eu acho que bastante cautela na hora que for levantar, né, porque às vezes ficou muito tempo deitado, e aí tem a questão da adequação da pressão, né. Então, assim, eu acho que quando for levantar, não levantar de uma vez, não querer acordar, já fazer uma super refeição. Vamos aos pouquinhos, fica sentado um pouco, não deu tontura? Fica em pé um pouco, não deu tontura, vamos caminhar um pouquinho até o banheiro, né? E voltando tudo devagar, com a mesma cuidado à refeição, né? Você ficou um tempo em jejum ali. Então, é complicado a pessoa querer acordar e já comer uma feijoada, né? Vamos com calma, come uma coisinha tranquila, ficou seguro, depois come um pouquinho mais. Então, eu acho que é esse cuidado com os tempos e com a calma. Você acabou de ser operado, né? Então, não dá pra correr uma maratona agora. Olá, eu já tive paciente que o marido levou bolo de pote de primeira refeição. A gente não acreditou. Olha, não é fácil, porque eles levam também comida meio por fora, assim, né? Tem um tráfego por trás ali da alimentação deles. Outra coisa também, né? Você que vai passar por uma cirurgia,
lembre-se que você não vai conseguir sair do hospital ou lá da clínica, de onde for, dirigindo. Aconteceu, a paciente veio de outra cidade, passou por um procedimento, mesmo que não foi uma grande cirurgia, um procedimento ali de 1 hora e meia sobre anestesia, depois ela foi para RPA, igual a doutora Laís falou, se alimentou, a paciente estava bem. A paciente falou, tá bom, pode ir conversar com o seu marido ou com quem for te buscar, pode te levar embora. Ela falou, não, eu tô de carro. Eu falei, impossível. Minha senhora, é o seguinte, eu não consigo deixar você embora dirigindo. E eu falo assim, Flávio, pensando muito no paciente, porque às vezes... Risco de bater o carro, de acontecer alguma coisa. Além desse risco, que é lógico, é o principal, às vezes ela pode estar até certa no trânsito, o cara bate nela, aí vai fazer o exame toxicológico, vai falar, mas essa paciente aqui tá dopada, tem medicação de uso de 3 horas, 4 horas atrás, como que essa paciente está dirigindo? É ruim pro paciente. Então, assim, lembre-se, vocês precisam de que alguém estar acompanhado, precisa de ajuda, né? É o momento de você lembrar, você vai operar. Se Deus quiser, vai ficar tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Operaremos com toda a segurança, mas é um momento que você vai precisar de ajuda, né? Do deslocamento, dos primeiros cuidados, né? É legal lembrar isso. Essa pergunta que eu acho importante. É necessário conhecer um anestesiologista antes da cirurgia? Eu acho que não. Eu acho que quem precisa nos conhecer e ter confiança no nosso trabalho é o cirurgião, né? O que, dependendo do tipo de cirurgia ou dependendo do paciente... Aqueles imediatos, sim, né? Não, imediato, sim, com certeza. Isso é inevitável. Aquele bate-papo antes da cirurgia, de você conhecer, porque em equipes grandes, às vezes um anestesia, o outro, nossa equipe é menorzinha, às vezes um passa a visita, o outro que anestesia, né? Tem umas coisas assim. Anestesia, acho que é assim, depende do cirurgião mesmo, igual ela tá falando. Eu acho que tá muito na moda, né? A pessoa ser blogueiro de anestesia e te mostrar o meu trabalho. Eu acho que isso vai um pouco na contramão, assim, porque eu acho que quem tem que confiar no meu trabalho é o cirurgião. Sim. O paciente pode simpatizar comigo, é legal que ele, né, pode me conhecer, mas de uma maneira, assim, sabe? Eu acho que mais rápida, mais sucinta, né? Porque eu acho que seria muito estranho se o paciente chegasse para você e falasse, olha, eu quero operar com tal anestesista que você não conhece, não está acostumado com o seu tipo de trabalho. E é um jogo que é um casamento, né, doutora Flávia? Sim. Nós temos que estar sempre muito alinhados. Essa coisa aí, anestesia, cirurgia, é uma coisa que precisa andar de mãos dadas, assim, de uma maneira muito certinha. Então, eu acho que muito anteriormente, eu acho que não. Eu acho que é um trabalho pro seu cirurgião. E aquele bate-papo ali, aquela consulta pré-anestésica anteriormente à cirurgia ali, aí sim, né? Aí é legal. Tá certo. Aqui ela pergunta se a pessoa que tem pressão baixa, se ela tem riscos na anestesia, mais riscos do que outras. Não, os anestésicos, de uma maneira geral, eles podem abaixar um pouquinho a pressão. Porém, como eu disse anteriormente, o melhor lugar para dormir ou para fazer um procedimento é do lado do anestesista. Então, se você tem uma pressão baixa que vai ser nociva para a perfusão de algum órgão, nós estaremos ali do seu ladinho, corrigindo cada etapa desse procedimento. Não precisa ter um medo aumentado só por isso. Pelo contrário, né? Acho que a pressão alta pra gente é mais danoso do que a pressão baixa, né? E hoje, assim, a gente consegue, na anestesia, que eu falei no começo, já meio repetido, a gente está muito evoluído. Hoje a gente consegue corrigir frequência cardíaca baixa, frequência cardíaca alta, pressão baixa, pressão alta. Hoje não, mas isso não quer dizer que o paciente não tenha que vir controlado, né? Você precisa estar tomando seus remédios da pressão todos certinhos, cardiologista precisa te liberar se você tiver, né, alguma questão especial dessa maneira, para você poder fazer a sua cirurgia, que nós chamamos de cirurgia eletiva, né? Que é uma cirurgia que a pessoa está programada para poder fazer da maneira mais segura e estável possível. Se você chegar com a pressão muito alta, infelizmente, nós vamos precisar estabilizar a sua pressão e remarcar para um próximo momento. Certo. A Tatiane Carvalho, ela está perguntando se existe um tempo seguro da anestesia local, se a partir de um tempo de cirurgia, a anestesia local se torna mais arriscada. Assim, eu falar de um tempo, não. A anestesia local, ela é... A geral. Geral ou local? A geral, desculpa. A pergunta foi anestesia geral? Não, anestesia geral. Então, se existe um tempo a partir de qual ela se torna menos segura. Eu acho que ela, quanto mais, pior. Exatamente. Quanto menos, né? Assim, na cirurgia geral, você está sobre a ventilação mecânica, né? Isso acaba acontecendo fenômenos ali no seu pulmão e no seu corpo de uma maneira geral.
né? A telecasia, que é quando o pulmão, né, não ventila de uma maneira ideal, enfim. Então, sim, quanto menor é o seu tempo cirúrgico, melhor é o seu prognóstico. Só assim, para deixar claro, a definição de anestesia geral você precisa de algum aparelho externo ventilando para você, ou seja, funcionando como se fosse seu pulmão e seu diafragma. Essa é a definição de anestesia geral, tá? Então, assim, imagina, você está dependendo de uma máquina para fazer o que o seu corpo faz normalmente. A homeostase do nosso corpo está dependendo de uma máquina para fazer essa ventilação para você. Então, assim, eu acho que se você fizer uma anestesia geral, quanto maior o tempo, maior a chance de efeitos colaterais. Mas, assim, em menos tempo não vai ser danoso. Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá, Tatiane? O tempo máximo aí que eles calculam são 6 horas, que é o que nós respeitamos, tá? Então, todas as nossas cirurgias, elas são calculadas mais ou menos nesse tempo cirúrgico. Aí, se acontecer de passar, por exemplo, esses dias nós fizemos uma paciente, faltava uma região inteira, faltava o braço dela inteiro para fazer, nós não fizemos. A gente conversou. A gente conversou, tá passando do tempo cirúrgico, nós encerramos a cirurgia e o braço dela foi feito semana passada, né? Beijo, Mary. Então, assim, é isso. A gente estar numa equipe que a gente tem essa responsabilidade de estar respeitando os limites que já estão aí pré-estabelecidos. E eu acho que hoje em dia, por causa das tecnologias que estão entrando em cirurgia plástica, o tempo cirúrgico está se alargando demais. Eu estou vendo colegas fazendo cirurgias de 12 horas, de 14 horas. Para mim, não funciona. Eu faria 2 cirurgias de 6 horas, mas não faço uma de 12 horas, de 14 horas. Por coincidência, hoje antes de a gente começar, a gente estava até conversando isso aí. E assim, infelizmente ou felizmente, eu e minha esposa fazemos a mesma profissão, a gente troca experiência. E aí, essa semana, logo depois dessa cirurgia da paciente Mary, acabou de falar, a gente falou, nossa, o bom da Flávia é que eu não preciso ficar, Flávia, colocando limite nela. Ela tem o bom senso intrínseco dela. Uma coisa que é muito importante, cirurgião plástico, mas ao mesmo tempo é difícil a gente ver cirurgião plástico que tem esse bom senso, que consegue falar, eu tenho muita liberdade de falar, Flávia, seguinte, já deu muito tempo de anestesia. Foi acontecer esse dia. Parece que foi assim, troca de olhar, assim. A Flávia falou, Flávia, realmente, vamos pensar no segundo. A gente conversa com a paciente, explica, porque assim, a paciente entrou achando que fosse sair com o braço pronto também. A gente foi junto, conversou com a paciente, falou, infelizmente não conseguimos fazer, vamos fazer no segundo tempo. E eu tenho essa total liberdade de falar para a Flávia, e que bom que ela nem precisa falar, que ela já tem esse bom senso de saber a quantidade de gordura que pode tirar, o tempo cirúrgico, e a gente está indo super bem, né? Sim, e esses protocolos são todos já pré-estabelecidos, né? Que a gente tem um protocolo chamado GoPlastic, que já é um protocolo para pacientes que estão acima do peso. Então, é uma paciente que, se você não controlar todos os fatores, você não vai entregar um resultado e vai passar do limite, vai passar do tempo, vai passar da quantidade de gordura que pode tirar. Então, esse protocolo GoPlastic, ele é para pacientes com sobrepeso e obesidade, já é um protocolo de segurança em que a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer em cada região que vai fazer e tem um limite para ser feito. A pessoa vai ficar magérrima? Não vai. Mas ela vai ficar sem barriga, ela vai ficar com cintura, ela vai sair com o bumbum dela, ela vai sair bem. E aí, a partir dali, ela pode malhar, se cuidar mais, ou depois a gente opera de novo, faz outra lipo. Aí sim, mais 6 horas. Faz a mama, né? Tem tudo isso. Aqui. A Michele Dumont. Ela pergunta se os anestesistas ficam até o fim da cirurgia e até o paciente acordar. Essa eu vou deixar eles responder, gente, porque assim, o anestesista não é até o fim da cirurgia, não. É até o fim da recuperação lá na RPA, mas eles vão explicar isso para vocês. Gente, essa é uma pergunta muito recorrente. Eu não sei de onde as pessoas tiram que é exatamente assim, que a gente pode
fazer anestesia e ir embora. Sumir. Vocês ficam lá, sabe? Lá, quando tá o cirurgião tá lá, vocês ficam lá. Não, e assim, e essa dúvida vem de pessoas de todos os níveis, assim, de gente que curso superior ou gente bastante simplesinha, muita gente tem essa dúvida. Sim, nós somos os guardiões dos sinais vitais de vocês. Então, nós chegamos antes da cirurgia começar. Ficamos ao lado de vocês durante todo o procedimento cirúrgico. Terminando, vocês vão para uma sala de recuperação da anestesia, que ainda assim é de nossa responsabilidade. Então, nós cuidamos pré, durante e no pós. Não podemos ir embora até tudo estar alinhado. Exatamente. Quantas vezes eu já estou na minha casa e o Matheus me liga. Flávia, você esqueceu de prescrever a bota do paciente, a bota pneumática. E ele está lá ainda e ele vai prescrever para mim porque eu esqueci de prescrever. Lá na Bela Plástica, tem um dia que a Flávia vai embora, faz consultório ainda. Que ele tem isso, né? O cirurgião tem consultório, tem visita para passar, tem outros afazeres. E no Bela Plástica a gente tem um cuidado a mais ainda, né? Porque a gente o anestesista ele fica praticamente até a alta do paciente. A gente segura, assim, o máximo para dar esse máximo também de segurança. E não só com a gente, com a enfermagem ali do lado, monitorando toda hora, nos chamando a qualquer momento. O trabalho da enfermagem é brilhante nessa recuperação, porque primeiro que eles são muito acostumados, segundo que eles veem muitas coisas, né, que já aconteceram, e então A nossa equipe Bela Plástica, ela é uma equipe bastante experiente, né? Para você ter uma ideia, nosso farmacêutico, que era para ser farmacêutico, ele é auxiliar de enfermagem e faz enfermagem. A Edi, ela é uma técnica e ela faz tudo e ela tem uma experiência de uma enfermeira, às vezes mais do que uma enfermeira. Então, nossa equipe, assim, a nossa enfermeira também tem todo o know-how para estar no centro cirúrgico. Então, a gente é muito tranquilo ali em questão de equipe. E eu gosto de operar no Bela Plástica por causa disso, porque eu controlo todos os elementos ali, estão sobre o meu controle, e eu sei onde está, o que estão fazendo, né? E o Eduardo na recuperação, então o Eduardo fica lá conversando com a paciente, os pacientes saem tudo fã do Eduardo lá, de tanto que ele conversa, o paciente quer dormir e ele não para de falar. É mais ou menos assim. A Marinice, ela perguntou se a mastopexia é com hack ou com peridural. A mastopexia. Eu costumo fazer a mastopexia com peridural. Sim. Existe algumas descrições, alguns anestesistas que eles preferem fazer, que eles chamam de super hack. Eles fazem uma hack com volume. A gente não gosta. Que medo. Alto, eu tenho medo. Eles deixam o paciente em posição de Trendelenburg por cabeça para baixo. Tá com a posição de cabeça para baixo, para esse anestésico. Não cabeça para baixo muito. Para esse anestésico subir, eles deixam em 45 graus normalmente. De 10 a 15 minutos para esse anestésico subir e conseguir dar o nível da mama. Mas, como eu disse lá no começo, a gente não gosta. Eu não vejo benefício se o paciente suportar uma peridural. Eu não vejo benefício de você fazer uma anestesia que vai deixar o paciente sem mexer as pernas para operar a mama. Se subir tanto o braço também não vai mexer. Para mim isso daí é uma... eu faço com peridural, consigo... Conforme eu expliquei, a peridural eu consigo fazer uma anestesia em barra. Então eu consigo praticamente fazer... aquele local específico. 10 centímetros para baixo da mama ou de onde for necessário. Não tem necessidade de fazer hack anestesia para mama, apesar que, ao meu ver, também não existe anestesia certa. Exatamente, isso que eu ia falar. Vai dar sua experiência, Vai dar sua experiência. Para mim existe a anestesia segura e a anestesia insegura, e cada um opta por que tiver mais prática, por mais facilidade, depende muito do paciente e tudo mais. Tá certo. Gente, as perguntas aqui das pacientes eu achei que foi bastante elucidativa, né? Acho que foi importante, sim, para tirar as dúvidas, né? Isso. Eu acho que o anestesista... sem o anestesista eu não consigo trabalhar, né? A gente faz algumas coisas assim com anestesia local, mas nós evitamos, né? A anestesia local, a gente faz anestesia local em cirurgias muito pequenas ou curtas, por causa do conforto do paciente. Eu acho que o anestesista na cirurgia plástica, ele é responsável pelo conforto, pelo não gerar trauma, não, né? É tudo muito mais tranquilo com o anestesista. Porque hoje em dia a gente vê muita clínica de cirurgia plástica, viu, Matheus? Fazendo hidrolipos
sem anestesista, fazendo às vezes a prótese de mama com anestesia local. E aí eu acho que, com um médico na sala, eu acho que a sua vida importa mais do que isso. Eu acho que o valor do anestesista, ele é um investimento que você está tendo na sua segurança. Então a gente fez no Bela Plástica assim, um local de segurança, um local em que a gente tem todos os equipamentos, a gente está sempre com o anestesista ali. O Matheus também, às vezes eu estou fazendo coisas com anestesia local, mas o Matheus, ele tem, assim, já é da equipe, então ele não sai, ele, Flávia, você precisa de mim, você entendeu? Então, eles têm que ter essa parceria, né? Acho que isso é muito importante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, já que a gente já falou bastante de anestesia, vamos falar aí dos desafios um pouquinho, porque a gente fala muito com as mulheres, né? E a gente vai falar um pouquinho aí dos desafios, do que para você, Laís. A Laís está com um bebezinho de quantos? 8 meses. Laurinha tem 8 meses. Tá com um bebezinho de 8 meses, já tá magérrima, né? Ó o ranço. Olha a inveja na cara da pessoa. Ela já está magra, o bebezinha dela tem 8 meses, daqui a pouco já está indo para a faculdade junto com a minha filha, com a Luana, que ela vai fazer Mogi também, já tá decidido. E vamos continuar a equipe, né? E assim, eu queria perguntar para você assim, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu sou muito afobada, né? E eu acho que eu negligenciei um pouco meus filhos pequenos, né? Deixei a babá, deixei a sogra, mas também assim, a Luana foi minha primeira filha e foi a primeira neta de todo mundo, então todo mundo queria a Luana e eu quase era a última a conseguir pegar ela no colo, tá? Tinha uma fila para pegar. Mas eu acho que eu voltei a trabalhar sempre muito rápido, apesar de eu ter amamentado até 8 meses só, exclusivo, tirava leite no trabalho, tudo. Então, eu acho que a gente fica meio um pouquinho de dor na consciência, acho que tem um certo, assim, não digo arrependimento, porque é o que eu podia oferecer naquele momento, mas eu acho que a gente tem uma dorzinha, assim, de largar o bebê em casa, né? Como que você lidou com isso? Como que você tá essa volta para trabalhar? Como que você tá se sentindo? Eu acho que isso daí foi uma surpresa para todos, porque, assim, quem conhecia a Laís antes de eu parir, né, a Laurinha, minha mãe me disse, minhas amigas, você não vai aguentar. Você não vai aguentar ficar 6 meses em casa. Você vai querer voltar a trabalhar rapidamente, né? Você gosta do que você faz, então acho que vai ser esse caminho. Quando a Laurinha nasceu, eu fui surpreendida mesmo pela maternidade, assim. Eu amei aquele mundo de ficar com ela e prestar os cuidados. E nós dois moramos longe da nossa família, né? Nenhuma das nossas famílias é de Mogi das Cruzes, onde moramos. Então, quando a Laurinha não tá com a gente, ela fica com a nossa babá maravilhosa, né? Um beijo. Um anjo, né? Não, a babá é um anjo. É a mesma que cuidou do Matheus? É aquela ou não? Que ela ajudou também. Ela vivia o beijo também, vivia nosso SOS, entendeu? O Matheus é tão mimado que a babá dele vem aqui cuidar da Laurinha, tá? Então, assim, eu fiquei, né, o tempo que nós combinamos que seria para ficar, que foi de 6 meses com ela. E depois eu fui retornando aos pouquinhos. Mas eu acho que eu trabalhei bastante, sabe? Isso na minha cabeça. E quando eu voltei, foi bom para mim e foi bom para ela. Porque aí eu comecei a entender, poxa, não tem problema uma pessoa me ajudar a trocar fralda ou me ajudar um pouquinho à noite. Então eu acho que foi muito importante eu ter voltado para eu, sabe assim, aprender a terceirizar um pouco, não é desapegar, não é a palavra, mas assim, entender que outras pessoas podem ser maravilhosas para ela também. Sim. Não só eu faço, eu aconteço, Então eu voltei com essa calma, né? Até hoje eu não voltei a trabalhar na minha carga horária de antes, eu trabalho metade do que eu trabalhava antes. Mas assim, com o coração mais tranquilo. Sabe? Conseguiu dosar bem. Você acha que você conseguiu equilibrar bem, né? Eu com 2 meses já estava operando. Não, a maioria das minhas amigas fazem isso e elas me disseram. Será que é o cirurgião que é tudo bem desesperado? Eu acho. Eu acho que pode ser, porque, meu Deus. E assim, eu já, pelo contrário, tinha minha sogra, meu sogro. E a Luana com aquele olho azul dela lá. Eles não
não desgrudava também, e eu deixei também, porque eu acho essa experiência de vô e vó com neto, eu acho... Inesquecível. Meu sogro leva ela pra faculdade todo dia, pra você ter uma ideia de tão fixado que é. E o Diguinho nasceu no meio da cirurgia geral, tava no final, terminando cirurgia geral, né, nos últimos 3 meses ali de cirurgia geral, ele nasceu no dia 12 de janeiro. Eu estava de plantão na virada do ano. Aí, um amigo meu, Thiago Pauliello, que é cirurgião plástico também, beijo, Thiago, que até que operou a Virgínia, e o Thiago ligou no virado do ano e falou, Flávia, não, deixa que eu vou lá fazer. Eu falei, nossa, alguém me salvou nessa terra. Deixa que eu vou lá fazer o plantão pra você, entendeu? Mas faltava muito pouco. Mas aparecem, quase que o Diguinho nasceu ali no meio das cirurgias ali. Mas aparecem anjos na nossa carreira, tipo de gravidez e puerpério. É impressionante como que anjos vão aparecendo para nos ajudar, assim, do nada. Várias vezes eu tava trabalhando e aí o colega nosso, né, sempre falava, não, deixa que eu faço, lá e descansa. Eu tive bastante ajuda também, graças a Deus. É legal isso, né? Porque eu também, se não fosse minha sogra, meu sogro, eu não teria conseguido terminar minha formação, né? Ia ter que parar, né? Porque eles deram todo o suporte, além também dos anjinhos que aparecem, que eu falo, Dona Socorro, já faleceu, que era a babá da Luana na época, do Diguinho. Ela chegava na minha casa às 5 horas da manhã. Que funcionário chega em casa às 5 horas da manhã, né? Então, a gente tem que ser grato também às pessoas que são colocadas na nossa vida. E em relação à parte estética, assim, há mudanças no corpo. Um filho só, eu acho que não muda muito. Acho que a gente consegue voltar um pouco, né? Mas muda. Mesmo assim, eu acho que muda. 2 filhos, tem que precisar da doutora Flávia. 3 filhos. Com certeza. É abdominoplastia mesmo, né? 3 filhos a gente vai pra abdominoplastia. A partir do 3. Mas como que você sentiu, assim, aquele pós-parto desesperador, né? Que a barriga fica meio mole ali, que até uns 3, 4 meses ali. Que é, assim, a minha barriga demorou quase 1 ano pra voltar tônus. Eu fui voltar a ter essa consciência de tônus muscular abdominal, e olha que meu abdômen, ele tem uma genética impecável. Boa, né? Mas eu fui ter isso, voltar a ter agora com 40 anos. Depois dos 40 anos, porque fiz um filho, depois outro filho, e eu perdi um pouco a prensa abdominal. Não é lá depois, não. Ó, não é não, tá, gente? Tá? Excelente! Eu nunca fiz abdominoplastia, mas já fiz lipo algumas. Então, agora ainda tem aquela questão do pós-parto da cinta, né? Não vai usar cinta porque os fisioterapeutas acreditam que quando você usa cinta, a cinta está fazendo o trabalho que deveria ser da sua musculatura. Então, é melhor não usar. E eles indicam o taping. Você já viu, né? O taping para pós-operatório da plástica tem aí suas indicações. Agora, para pós-parto da eu te parto normal, né? Eu não gostei. Por quê? Porque era muito extenso, me deu uma pinicada. Uma alergia. E molha, aí tipo, tinha que passar plástico, então eu coloquei, mas não aguentei. Eu tirei no 2º dia. Aí quando você tira, que você vê, meu Deus, minha barriga. Né? Sim. Aquela coisa assim. Mas eu acho que por a vida inteira, eu sempre ter feito exercício físico, isso ajudou bastante durante a gravidez. Eu fiz inteira, aí eu voltei a fazer mais ou menos quando a Laurinha tinha uns 3 meses. Fazer assim, meia horinha 2 vezes na semana. E agora, ela tem 8 meses. Agora que eu voltei a pegar firme, tem uma semana, que eu voltei a malhar de verdade. E aí as coisas foram, sabe? Se adequando. Mas eu acho que também tem muito a ver com o ganho de peso na gestação, né, Flávia? Se você tem um ganho de peso reduzido, menorzinho, as coisas ficam mais fáceis no seu pós. Agora, se quem ganha, tipo, 20, 30 quilos, aí deve ser um caminho de volta mais suado, né? E às vezes não volta, né? A gente vê muitas nossas pacientes, às vezes, com um filho só, estourou estria. Sim, tem muito a ver com qualidade de pele, né? Diástase abre, não tem mais como a correção, abdominoplastia. Sim. Eu acho que também a orientação no pré-natal também, ela é muito importante, assim, nesse sentido, porque... Eu já fui ginecologista, né, gente? Ela tá falando com as 2 experiências. E eu sempre orientei as pacientes a esse não ganho de peso. Mas tem uma cultura no Brasil que grávida pode, que pode comer por 2. Não pode não, gente. Pode comer proteína no dobro, mas daí você tem que diminuir no carboidrato e na gordura. A quantidade total de calorias aumenta muito pouco, né, na gestação. Então, esse cuidado de não engordar, o cuidado de
Eu sempre falo também, quem pode, tem condição financeira de fazer uma drenagem na Ajuda gestação para muito. não reter líquido. Põe meia elástica, põe cinta. Eu vou ser sincera, eu pós-parto, na minha opinião, tem que usar cinta, tá? E tem que malhar o abdômen. Tipo, não vai ser ficar com a cinta ou sem cinta que vai mudar seu tônus ou você vai deixar de mexer. Eu acho que a cinta, ela ajuda os tecidos a ficar na posição que a gente quer que ele volte, né? Sabe tipo, que uma projeção. Antes da Laurinha nascer, eu fiz uma enquete, assim, no meu Instagram pessoal. E aí, você no pós-parto, quem usou cinta e quem não usou? A maioria das pessoas que hoje em dia estão com o corpo legal, usaram cinta. Usaram cinta. Apesar das pessoas dizerem, não precisa, não, musculatura da barriga, não. Eu já tinha observado isso, né? Porque as nossas mães já falam, avós, e eu observei isso na prática também. O taping, ele é um curativo, para quem não sabe, é um curativo meio elástico que a gente usa em cirurgia plástica, porém, a gente teve uma experiência de muitos pacientes terem alergias ao taping. Sim, é uma cola, né? Muitas pacientes. Eu sou uma delas. Acho que para mamas ele é bem-vindo. Eu, pra você ter uma ideia, fiz até bolha de alergia. Nossa. E eu ainda usei porque eu precisava voltar a trabalhar. Mas eu acho que para pós-parto, eu acho que a cinta ela é mais viável. E esse exercício físico, né? Voltar a movimentar o abdômen, não precisa ser malhar em academia, nada disso, mas voltar a se preocupar com essa musculatura. E contrair, prestar atenção na sua postura. Tipo, você vai ficar muito. Eu lembro de madrugada, às vezes eu estava acordada com a Laurinha, eu ficava assim, meu Deus, deixa eu colocar esse ombro no lugar, deixa eu contrair minha barriga. A gente já tá fazendo exercício, porque a gente fica com o bebê no colo. Gente, é muito pesado aquilo. Então, começa em 3 quilos. O bebê quilos, no colo, exatamente. O bebê no colo. É só você contrair seu abdômen, que você já tá malhando, porque aquilo ali é uma malhação. Em pé, tal. E senta, e levanta, e chacoalha, e acorda de madrugada, e sai da cama. Os abdominais são infinitos, só de levantar pra amamentar, ó. Infinito. Olha, não é nada fácil, não, essa parte. Não é. Mas é isso. Você quer falar mais, quer fechar aí a nossa live, falar mais alguma coisa, dar algum recado para os pacientes? Bom, foi um prazer enorme. Você gostou? Eu adorei. Se tiverem outros temas, contem conosco, nós adoramos, né? Falar, esclarecer as dúvidas, é um prazer trabalhar com vocês e estar aqui hoje, né? Venham consertar o pós-parto, ou o pós-vida, ou não sei, né? O que estiver incomodando. São fases da vida Eu gostei da mulher. muito daquela frase que você disse no começo, que plástica é para todo mundo. As pessoas têm muito isso na cabeça de que a plástica é para, né, quem tem muito dinheiro, e não, né? A clínica oferece diversas maneiras legais para todo mundo. É para quem quer, né? Para quem quer e tá disposto, né? Então, foi um prazer. E obrigada pelo convite. E você, Matheus? Não, queria agradecer, né, pela confiança no nosso trabalho, de colocar seu nome, a sua clínica, porque a gente está lá como um funcionário, mas quem fica lá, é você que é a dona do paciente, você que é a dona do espaço. Só te agradecer mesmo pela confiança no nosso trabalho. Tem uma coisa que eu ia falar aqui, aquela hora que falou de medo do paciente, da anestesia. Todos os pacientes que fizeram a primeira anestesia, seja sedação, que seja anestesia geral, sempre voltam. Inclusive os que pensam depois, vou fazer só local, eles querem fazer sedação também, porque perdem o medo. E vê que é tranquilo, né? Nossa, aí acorda e fala, já acabou, né? Já melhorou. E só te agradecer mesmo, e a gente se vê por aí. Se tiver alguma dúvida, manda pra Flávia, depois a gente responde. E nós estamos com uma leva de paciente também, viu, gente, que quer fazer harmonização, tudo com anestesia, tá? Nem a cirurgia plástica, não. É harmonização facial, não quer sentir dor nenhuma. E os lasers. Passa fio, laser, fizemos laser de CO2. Fios a gente faz muito paciente dormindo, fios de sustentação, porque a paciente não tolera agulha, não tolera o desconforto da anestesia local. Então, tem essa possibilidade aí de fazer a anestesia, a sua harmonização facial também dormindo, né? Aqui no Bela Plástica a gente tem essa condição, dormindo de verdade, né? Não é só o óxido nitroso, que é aquele gás do riso, não, é dormindo de verdade. E é isso. Eu vou agradecer vocês, agradecer por estar conosco aí nesse primeiro podcast, nesse sonho, isso aqui é um sonho que está sendo realizado, e agradecer pela confiança das nossas pacientes. A gente realmente tem uma recorrência muito grande, as pacientes começam eu brinco assim, que não dá para vir todo ano fazer, mas elas vêm todo ano.
doutora, mas aqui já engordou. Aí a gente também já conversa, já dá um puxãozinho de orelha, mas assim, é muito comum nossas pacientes, eu tenho pacientes que estão comigo há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Paciente vem de Portugal, de Paciente, Espanha. Isso, do mundo inteiro, agora tá vindo o paciente da Suíça, a Dani vai tá vendo a gente também, beijo Dani. A gente tá, pacientes do mundo inteiro vêm fazer cirurgia e porque tem essa confiança, né, pacientes do Japão também. E isso é a diferença de ter um trabalho honesto, né? De fazer as coisas com amor. E é isso que a gente faz aqui no Bela Plástica. E você que não conhece nosso trabalho, venha conhecer. Seja bem-vindo. Nos siga nas redes sociais. Agora no YouTube também. E em breve no TikTok. Beijos.